Nos primeiros versículos do capítulo 6 do livro de Gênesis, a Bíblia vem narrar um acontecimento que tem sido palco de vários debates entre pesquisadores, teólogos e estudiosos bíblicos. Me refiro ao relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas afinal, quem são esses filhos de Deus ao qual a Bíblia se refere? Você verá isso e muito mais aqui no seu canal Fatos Bíblicos. Mas primeiro vamos analisar o texto e ver o que ele diz. Livro de Gênesis, capítulo 6, verso de número 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Verso de número 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Esses versículos referem ao relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Várias sugestões têm existido quanto a quem eram os filhos de Deus e por que os filhos que tiveram com as filhas dos homens cresceram em uma raça de gigantes e em homens de renome. Os três principais pontos de vista sobre a identidade dos filhos de Deus são: número 1, eles eram anjos caídos; número 2, eles eram poderosos governantes humanos; e opção 3, eles eram descendentes devotos de Sete, se casando com os descendentes ímpios de Caim. A resposta mais plausível e mais provável é que os filhos de Deus, ao qual a Bíblia se refere, são os anjos caídos, pois a palavra diz que do relacionamento entre esses filhos de Deus e as filhas dos homens nasciam gigantes, homens de força e altura descomunal. Também na maioria das vezes, quando o Velho Testamento se refere aos filhos de Deus, ele se refere aos anjos. Veja o que diz o livro de Jó, capítulo 1, verso de número 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Os defensores do segundo e terceiro ponto criticam duramente a hipótese de que eram os anjos, os filhos de Deus ao qual a palavra se refere, alegando que os anjos são incapazes de manter relações sexuais com humanos e ter filhos com ele. E eles se baseiam num texto que está no livro de Mateus, capítulo de número 22, verso de número 30, que diz: porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. As fraquezas desse argumento é que a palavra se refere aos anjos que estão no céu, e não aos anjos caídos que se rebelaram contra Deus e não estão mais sujeitos à lei de Deus. Também machos humanos comuns, casando-se com fêmeas humanas comuns, não explica porque os filhos eram gigantes, ou valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E embora os anjos sejam seres espirituais, eles podem aparecer em forma humana e física. Os homens de Sodoma e Gomorra quiseram ter relações sexuais com os dois anjos que estavam com Ló, provando assim que eles estavam em forma humana. E os anjos caídos não se preocupam com a ordem criada por Deus e buscam ativamente maneiras de interromper o seu plano. O fato de que os santos anjos de Deus não se casam ou não se envolvem em relações sexuais não significa que o mesmo seja verdadeiro sobre Satanás e seus demônios. Mas talvez você me pergunte: por que os anjos caídos não fazem isso mais vezes ou não continuam fazendo isso até hoje? Parece que Deus aprisionou os anjos caídos que cometeram esse pecado perverso para que os outros anjos caídos não fizessem o mesmo. Vejam o que diz o texto no livro de Judas, capítulo 1, verso de número 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Antigos estudiosos da Bíblia, como Flávio Joséfo, são adeptos da teoria de que os filhos de Deus em Gênesis 6 são os anjos. Sendo assim, a teoria que envolve anjos caídos se casando com as fêmeas humanas tem uma forte base contextual, gramatical e histórica. Essa foi mais uma curiosidade no seu canal Fatos Bíblicos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar, deixando assim novas sugestões de vídeo.